Convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os doentes. Dizendo-lhes: nada levem pelo caminho, nem cajado, nem bolsa, nem pão, nem dinheiro, nem tenham 2 túnicas. Em qualquer casa que entrarem, permaneçam ali e dali saiam. E se alguém não vos receber, saindo daquela cidade, sacudam até o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Partindo, percorriam as aldeias pregando e curando por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu tudo o que acontecia e estava perplexo. Porque alguns diziam: João ressuscitou dos mortos. Outros: Elias apareceu. Outros: um dos antigos profetas ressurgiu. Herodes disse: eu decapitei João. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? E desejava vê-lo. Os apóstolos, retornando, contaram-lhe tudo o que tinham feito. Tomando-os consigo, retirou-se para uma cidade chamada Betsaída. Quando as multidões souberam disso, seguiram-no. E ele as recebeu e falava-lhes do reino de Deus, curando os que necessitavam. O dia começou a declinar, e os 12 aproximaram-se dele, dizendo: despede a multidão, para que possam ir às aldeias e vilas ao redor e buscar alimento. Pois estamos num lugar deserto. Jesus respondeu: dai-lhes vós de comer. Eles disseram: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes. A menos que vamos comprar comida para toda esta multidão. Havia cerca de 5.000 homens. Ele disse aos discípulos: fazei-os assentar-se em grupos de 50. Assim fizeram. E todos se sentaram. Tomando os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, deu graças, partiu-os e deu aos discípulos para distribuírem à multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E o que sobrou dos pedaços foi recolhido. 12 cestos cheios. Quando ficou a sós orando, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam: João Batista. Outros: Elias. Outros: um dos antigos profetas ressuscitou. Perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Ele advertiu-os de não contar a ninguém, dizendo: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Então disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua própria vida? Pois quem me envergonhar e minhas palavras, o Filho do Homem o envergonhará quando vier em sua glória com o Pai e os santos anjos. Digo-vos verdadeiramente: alguns aqui presentes não provarão a morte antes de verem o reino de Deus. Cerca de 8 dias após, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência, e suas vestes tornaram-se resplandecentes e brancas. E eis que 2 homens falavam com ele, Moisés e Elias, que apareceram em glória, falando sobre sua partida que completaria em Jerusalém.
Pedro e os que estavam com ele estavam sonolentos. Mas, acordando, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. Quando eles se retiraram, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Sem saber o que dizia. Enquanto ainda falava, uma nuvem os envolveu, e tiveram medo ao entrarem na nuvem. E da nuvem veio uma voz: Este é meu filho amado. Ouvi-o. Quando a voz se fez ouvir, só Jesus se encontrava ali. Eles permaneceram calados e não contaram a ninguém, naqueles dias, o que tinham visto. No dia seguinte, descendo do monte, encontraram grande multidão, e um homem da multidão exclamou: Mestre, olha meu filho, que é o único que tenho. E um espírito o toma, e de repente grita, o agita, e quase o mata. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei aqui teu filho. Ao aproximar-se, o demônio foi expulso, e o menino foi curado, sendo entregue a seu pai. Todos ficaram maravilhados com a grandeza de Deus. Jesus disse aos discípulos: Guardai estas palavras em vossos ouvidos. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles não compreenderam esta palavra, pois estava velada, e tinham medo de perguntar-lhe sobre isso. Começaram a discutir entre si quem seria o maior. Jesus, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, colocou-o junto a si e disse-lhes: Quem receber este menino em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Pois o menor entre vós, esse é o maior. João respondeu: Mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome, e o proibimos, porque não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois quem não é contra vós, por vós é. Quando os dias de sua ascensão se completaram, Jesus firmou seu rosto para ir a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Eles entraram numa aldeia samaritana para lhe preparar hospedagem, mas não o receberam, porque seu rosto estava voltado para Jerusalém. Vendo isso, Tiago e João disseram: Mestre, queres que mandemos descer fogo do céu e os consumamos? Ele, voltando-se, os repreendeu, e foram a outra aldeia. Enquanto caminhava pelo caminho, alguém lhe disse: Te seguirei para onde fores. Jesus respondeu: As raposas têm coves e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro disse: Seguirei-te, Senhor, mas primeiro deixa-me ir sepultar meu pai. Jesus disse: Deixa que os mortos sepultem seus mortos. Tu, porém, anuncia o reino de Deus. Outro disse: Seguirei-te, Senhor, mas primeiro permite-me despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus disse: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.